João capítulo 1, versículo de número 40. Desde ontem, essa virose tentou me pegar, garganta muito ruim. Eu tinha até uma agenda agora pela tarde, mas não fui para tentar recuperar a garganta para poder pregar na noite de hoje, né? A gente está se recuperando, eu, a pastora. Graças a Deus, Deus nos abençoou de poder estar aqui essa noite juntamente convosco. João capítulo 1, versículo de número 40, quem encontrou, diga amém. Nós estamos numa série de mensagens sobre os 12 discípulos de Jesus. Hoje, em especial, nós falaremos sobre o discípulo André. Diz assim, João capítulo 1, versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Versículo 41. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos atentar ao versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João, que aquilo que? Quando João olhou para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, e o haviam seguido. Quantos podem dizer amém? Podei-vos assentar, meus irmãos, adorando aquele que vive e reina para todos sempre. Queridos irmãos, olhem para cá, por gentileza. Nós estamos nessa série de mensagens falando sobre os 12 discípulos de Jesus. E já falamos sobre Bartolomeu, já falamos sobre Tomé, já falamos sobre Mateus. E hoje, em especial, nós falaremos sobre um discípulo chamado André. Que nas entrelinhas, para a gente poder descobrir quem é esse personagem e quais as características do seu chamado, do seu ministério e aonde ele chegou após o período da escrita de Atos dos Apóstolos, nós vamos fazer um aparato aqui de tudo aquilo que permeia a vida deste discípulo. É interessante, meus irmãos, que o nome André, que vem do grego, a palavra é André, Andreas, que significa homem másculo, varão, valente e viril. Esse discípulo nasceu em uma aldeia muito simples, aonde nós chamamos de Betsaida, e na Galileia era uma terra famosíssima e conhecida como lugar de pesca. Ou seja, o que mantinha a economia dessa aldeia era o recurso tirado da pesca e da venda de peixe para a alimentação daquela sociedade. É interessante, meus irmãos, que a família de André é uma família de pescadores. Quem não sabe, ele é irmão de Pedro e Filipe, irmão sanguíneo. E todos os textos que falam sobre André fazem essa ligação com Pedro e o ofício de ser pescador. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 43, diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de Pedro e André. Outro texto que fala acerca disso é João capítulo 12, versículo 21. O texto diz assim, estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. 22. E Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Então fica muito bem claro que a região que esse discípulo estava era Betsaida. Outro exemplo de outro texto que nos aponta a cidade desse homem, Mateus capítulo 4, versículo 18, diz: Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então eles são o que? De ofício? A pescaria. Marcos capítulo 1, versículo 16 diz: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, e lançavam a rede ao mar, pois eram
pescadores. Então fica muito bem claro que a cidade de Betsaida, aonde André está vivendo, é uma cidade marítima e o ofício que André exercia era de pescador. É interessante que os homens que foram citados como discípulos de Jesus são homens que, na ótica humana, jamais seriam escolhidos pelas suas características financeiras, características profissionais, porque se alguém fosse escolher homens para um grande exército, dificilmente alguém iria até o mar da Galileia para escolher alguém para exercer tão grande chamada. Pelo contrário, a chamada de Jesus não é de acordo com uma ótica e percepção humana, porque o homem procura escolher a aparência, o recurso, a posição do homem, mas Jesus é especialista em escolher pescadores para uma grande obra. Quem sabe você está aqui essa noite pensando: eu não tenho características de um grande homem, eu não tenho recurso para ser um grande homem. Mas quando Jesus escolhe alguém, ele não escolhe pelas características humanas, ele escolhe com seu olhar soberano, que enxerga muito além daquilo que os olhos humanos podem enxergar. É interessante como é que se sucedeu o chamado desse discípulo. Olha aqui para mim, em João capítulo 1, no versículo de número 35, o texto bíblico ele nos dá a característica de onde André estava quando seguiu a Jesus. O versículo 35 do capítulo 1 de João diz: era discípulo de João Batista. Ou seja, o discípulo André, ele ocupou-se mais sobre os assuntos da alma do que do seu ofício de pescador. Digamos que esse homem, ele tem uma característica primordial. Ele é sedento por aquilo que as Escrituras revelam, pela esperança messiânica, sobre a solução de todos os problemas do seu tempo, porque o tempo em que André está inserido é um tempo de muita desigualdade social, religião corrompida, aonde havia o Império Romano que oprimia a sociedade. Esse moço, ele é discípulo de João Batista, ou seja, fica muito bem claro que ele abandona o ofício de pescador e ele vai seguir João Batista no seu ministério. Então é interessante que André, antes de ser discípulo de Jesus, ele era discípulo do profeta João Batista. É interessante que as vozes proféticas, elas cooperam para que André faça uma longa viagem, ou seja, atravessa o Vale do Jordão e vai até os lugares aonde João Batista estava pregando. Esse homem, ao olhar as injustiças, os pecados, desigualdade social e toda a depravação que o cercava, ele, sedento pela verdade do céu, ele vai seguir um homem chamado de João Batista. Quem é esse João Batista? Vou repetir: antes de André ser discípulo de Jesus, ele é discípulo de João Batista. E olha a figura importantíssima de João Batista. Quem é João Batista? João Batista é aquele que prepararia o caminho para o Messias. Por exemplo, João Batista, ele é aquele que Malaquias profetizou sobre ele. Malaquias capítulo 3, versículo 1, o texto bíblico diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então quem é João Batista? É o mensageiro que prepararia o caminho para o Messias. Quem é João Batista? É a voz que clama no deserto. Isaías 40, versículo 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quem é que André estava seguindo? Um homem que o Antigo Testamento profetizava acerca dele. Esse João Batista é filho de sacerdote.
Seu pai é Zacarias, sua mãe é Isabel. O nascimento de João Batista é milagroso. Quando Zacarias foi acender o altar de incenso, Gabriel se apresenta e diz que nasceria um filho, seu nome seria João. Quem é João Batista? É aquele que o espírito de Elias estava sobre ele. Quem é João Batista? O preparador do caminho do Messias. Então, olha a característica de André. André é discípulo de João Batista, ou seja, antes de André se encontrar com Jesus, ele seguia um homem que apontava para Cristo Jesus. Por quê? Porque João Batista aqui é quem prepara o caminho, é quem anuncia a vinda do Messias. E ao ser perguntado, és tu o Messias? João Batista vai dizer, não, eu não sou digno nem de desatar as suas correias. Ele batiza com água, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. André segue João Batista. Sabe o que me chama a atenção aplicando essa verdade para as nossas vidas? Que antes de André seguir Jesus, ele é discípulo de João Batista, ou seja, seguir pessoas que apontam para Cristo é uma atitude inteligente. Por quê? Porque elas não querem seguidores para si, mas querem fazer discípulos que apontem para Jesus. A melhor coisa é, André, discípulo de João Batista, é um homem que seguiu, um homem que apontava para Cristo. E a melhor coisa é seguir pessoas que seguem a Cristo. André nos ensina que vale a pena andar com quem nos aproxima da presença de Deus. André é discípulo de um homem de Deus chamado João Batista. E quando André anda com o homem de Deus, ele se torna grande homem de Deus. Aqui é uma grande lição. João Batista não reteve André para si, mas conduziu André para Cristo. Líderes de verdade não formam fã-clube, mas levam pessoas a Cristo Jesus. André é discípulo de João Batista, ou seja, ele estava seguindo um homem que não queria para si a glória, que não queria para si o fã-clube, porque se João Batista fosse um homem que procurava fã-clube, posições e status, quando fosse perguntado, és tu o Messias? Ele diria assim, quem sabe? Oh, não sei. Pode ser, me segue, mas não, João Batista nunca procurou glória para si. Todas as vezes que perguntaram de João Batista, tu és o Messias? A resposta é, importa que ele cresça e que eu diminua. Porque João Batista é alguém que não busca fã-clube, mas anuncia o Cristo que há de vir. A ânsia messiânica de André o fez seguir João Batista, e a sua disposição em ouvir a voz certa o fez encontrar com Jesus. Quem anda com pessoas que apontam para Cristo e não para si mesmas, sempre chega no centro da vontade de Deus. Ou seja, o benefício de seguir quem vive para exaltar a Cristo, cedo ou tarde, seremos direcionados até o nosso Senhor. Ande com gente que fala de Cristo, anda com gente que te leve para Cristo, se relacione com pessoas que apontam para Cristo. Ou seja, cuidado com quem você anda. André só foi o grande André porque foi discípulo de João Batista e seguiu Jesus pelo caminho. Andar com gente que não presta te distancia de Jesus. Andar com gente que não tem vida com Deus te distancia de Jesus. Mas andar com gente que tem amor a Deus, que serve a Deus, que aponta para Deus, que glorifica a Deus, que é humilde diante de Deus, vai te levar a lugares longínquos na tua chamada. Ande com gente que aponta para Cristo, que fala de Cristo, que exalta a Cristo. Tem alguém aqui nesse culto nessa noite? Olha para esse irmão do teu lado, diga assim para ele, cuidado com quem você anda. Não, ele vai ficar com raiva de você não. Pode falar com autoridade, diga assim, cuidado com quem você se relaciona. Diga, pega a dica de André. Fala, anda com João Batista.
anda com gente cheia de Deus, anda com gente que exalta Cristo, anda com gente que aponta para Cristo, anda com gente que soma na tua vida, anda com gente que vai cooperar para o teu crescimento espiritual, gente que não soma, bota para correr da tua vida, gente que não ora, que não lê Bíblia, que não congrega, não quer saber de Deus, não é humilde, bota para fora da tua vida. Ai pastor, mas ele é tão lindão, ele é bombadinho, do jeito que eu quero, mas se ele não ora, não tem Deus na sua vida, depois, irmã, não adianta procurar o pastor para dizer assim: pastor, eu estou com o olho roxo, eu te avisei, casou errado, se relacionou com pessoas erradas, vai quebrar a cara. Tem gente, infelizmente, que não avança na vida, porque seus amigos são ímpios, só anda com gente murmuradora, só anda com gente cheia de carne, só anda com gente fedorenta a carne, a pecado, não vai chegar a lugar nenhum. Mas quem anda com João Batista, acha o caminho certo, que é Jesus. Tem alguém aqui nesse culto nessa noite? Não fica com raiva do seu pastor não, é Deus falando contigo. Cuidado com quem você se relaciona. André era discípulo de João Batista. De quem você é direcionado? Cuidado com quem você anda. É interessante, meus irmãos, que o benefício de seguir quem vive a exaltar a Cristo é que cedo ou tarde a gente vai encontrar ou vai chegar no centro da vontade do bom mestre. E André teve cuidado de seguir alguém que apontava para Cristo, não alguém que apontava para si mesmo. É interessante que há muitos crentes, olha aqui para mim, que estão se transformando em fã-clube de líderes. Há uma geração que segue homens e que arrastam multidões para si. João Batista não, o jovem André seguiu alguém que com humildade apontava para Cristo Jesus. Eu quero dizer algo para os senhores: pastor não foi chamado para gerar fã-clube. Pastor não foi escolhido para gerar gente que segue somente ele. Pastor, pregador, profeta foi chamado para apontar para Jesus. Ele cresça e que eu diminua. A glória é dele, o louvor é dele, eu sou pequeno. João Batista tem essa característica em uma geração aonde, infelizmente, é uma geração de fã-clube que segue homens. E é interessante que o jovem André escolhe um homem para segui-lo, e este homem é tão humilde que ele aponta para Jesus. Por exemplo, bota aqui o capítulo 3, versículo 28 de João. Olha que interessante esse texto. André é discípulo de João Batista. João capítulo 3, versículo 28. Vamos ler esse texto. Olha como esse homem é humilde. Olha como ele aponta para Jesus. Olha a humildade dele. Olha aqui, vamos ler o texto. Vós mesmos me sois testemunha de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. 29. Olha João Batista falando. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. André anda com quem é humilde e aponta para Cristo. O verdadeiro líder não forma seguidores para si, mas forma discípulos para Cristo. João Batista nos ensina que a grandeza espiritual, qual é a grandeza espiritual? É servir a Jesus Cristo e levar os homens para Cristo. Quando estão nesse culto, diga amém. A humildade de João em apontar para Cristo foi a ponte que levou André até o Messias. Quem segue líderes humanos exalta a si mesmo, vangloria-se a si mesmo, mas quem aponta para Cristo faz com que líderes exaltem a Cristo e glorifiquem o nome dele. O nosso papel é a glória dele, o louvor dele, a majestade dele. Sirva a Cristo Jesus. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Levanta a sua mão para cima. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda. Pega na mão desse crente aí. Pega na mão dele. Pega na mão dele. Diga assim para ele: o nosso papel é fazer com que os homens sigam Cristo. Diga: você não foi chamado para seguir homem.
Você não foi chamado para seguir fã-clube. Fala para alguém. Você foi chamado para servir o Cristo ressurreto, que salva, que cura e que liberta. A glória é dele, a majestade é dele, a honra é dele. André escolhe alguém que serve a Cristo. Amém? Então vamos lá. Me escute aqui, por gentileza. João Batista aponta para Cristo. Quem entende isso, diga amém. E o seu discípulo vai seguir a Cristo. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 35. Bota aqui de novo para a gente. João 1, 35. Bota aqui para a gente o texto. Olha o que diz o texto. No dia seguinte, João estava outra vez ali. E 2 dos seus discípulos, 36. E vendo passar a Jesus, disse o quê? Eis aqui o Cordeiro de Deus. João aponta para quem? Para Cristo. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Quando líderes dizem, eis o Cordeiro de Deus, e não eis-me a mim, os discípulos aprendem a seguir Jesus e não pessoas. É interessante que João Batista não reteve André para si, mas ele prepara André para ser discípulo de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? A maior vitória de um líder não é ter muitos seguidores nas redes sociais, mas a maior vitória de um líder é ver pessoas seguindo a Jesus através do nosso testemunho. Eis o Cordeiro, eis o Cordeiro, eis o Cordeiro, eis o Cordeiro. André seguiu a voz de João Batista, porque ela não terminava nele, mas era apontado e conduzia a Cristo. Líderes que buscam a glória para si, criam dependência. Tem alguém aqui ainda? Líderes que exaltam a Cristo geram transformações e vida eterna. Isso aqui não é fã-clube. Isso aqui não é obra de homem. Aqui a glória é dele, importa que ele cresça e que nós diminuamos. Quem pode exaltar o nome de Jesus essa noite? Aqui não é fã-clube, aqui o dono da igreja é Jesus. O dono da obra é Jesus. O dono da igreja é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro. Aleluia. Ele seguiu o homem certo. Por quê? Porque João Batista não cria dependência nele, mas aponta para Cristo. O segredo da verdadeira liderança espiritual é desaparecer para que Cristo apareça. E João Batista faz isso, ele diminui, mas Cristo cresceu na vida de André. Jesus passou, João Batista falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus. André olhou e disse, como é que é? É o Cordeiro ali, ó. Então com licença, meu senhor, se ele é o Cordeiro, eu vou seguir ele. Eu vou atrás dele. Eu vou seguir Jesus. Eu vou caminhar com Jesus. Se tu aponta para ele, eu quero ele. Líderes que apontam para Jesus geram grandes homens na obra de Deus. Quantos entendem o que eu estou pregando aqui? Ele é o Senhor. Existem muitos lugares onde Cristo não é mais pregado. Existem muitos lugares onde o evangelho não é mais pregado. Existem muitos lugares onde um homem é exaltado. Mas eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é glorificado, ele é o dono dessa obra. Alguém pode adorar esse Deus essa noite, levantar suas mãos aos céus e exaltar o Cristo dessa igreja, o Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Olha para mim aqui, por gentileza. Só que outra característica de André, além de seguir João Batista e João Batista fazer discípulos para Cristo, a segunda característica deste moço é que ele é criterioso em seguir pessoas. André não vai seguir qualquer tipo de gente. Não basta só profetizar para poder seguir. Não basta só revelar CPF para poder seguir. Não basta só ser famosinho nas redes sociais para poder seguir. Porque tem uma geração aí, aonde tem revelação ele segue. Existe uma geração aí, aonde tem alguém, segue. Revelou CPF, lá vai eu. Aonde tem revelação, revelamento, lá vou eu. Não, André é criterioso. Ele vai seguir quem aponta para Jesus. E quando ele vai seguir a Jesus, ele tem critérios. Qual é o critério?
Bota aqui para mim João 1, versículo 37. Olha o critério. Vamos lá. Versículo 37. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Quem é esse? André. Olha o versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? Lá vai André seguir Jesus. Aí eles perguntam o quê? A quem buscais? E disseram-lhe: Rabi, que traduzido quer dizer o quê? Mestre. Olha a pergunta de André: onde moras? Bota o versículo 39. Ele lhes disse: vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Olha aqui, a hora 9ª é 3 horas da tarde. A hora 10ª é 4 horas da tarde. André, antes de seguir Jesus, olha aqui para mim, ele fala assim, ó, Cristo fala para André: o que procuras? Rabi, aonde mora? André é criterioso. Antes de eu seguir alguém, eu quero saber quem é, aonde mora, com quem vive, com quem se relaciona, qual é o exemplo que essa pessoa tem. Quem me ouve, diga amém. É interessante que ele é tão criterioso, que a ânsia messiânica de André, que levou a encontrar com Jesus, faz com que ele seja criterioso, ou seja, não se segue qualquer voz. Quantos podem me ouvir? Não se segue qualquer voz. Repita-se comigo: não se segue qualquer voz. Olha para o irmão do lado, diga assim para ele: não se segue qualquer voz. Não é qualquer pessoa que você vai seguir. Não é qualquer gente que você vai seguir. Não é qualquer pessoa que você vai seguir. Não é qualquer tipo de gente que você vai seguir. Siga com critérios. Repita comigo: siga com critérios. André nos ensina a perguntar primeiro: onde moras? Qual é a tua casa? Discípulos verdadeiros não são precipitados, mas busca conhecer antes de seguir. Olha aqui para mim. A fé não é um salto no escuro, meu irmão. Pelo contrário, é uma entrega para quem conheçamos, ou seja, quem confiamos o Cordeiro de Deus. Aonde tu moras? Qual é a tua casa? André foi criterioso, só decidiu seguir quando conheceu Jesus de perto. Ele passou um dia com ele, e muitos se pegam a seguir gente sem discernimento. Eu já vi muito isso. Olha aqui para mim, igreja. Cuidado quem você deixa colocar a mão na tua cabeça. Cuidado quem você coloca dentro da tua casa. Cuidado com quem vai sapatear e contar revelação para você. Cuidado para quem você confidencia a sua vida. Cuidado nas igrejas que você pisa. Quem é o cabra que está lá pregando? Algumas pessoas me acham exigente, porque aqui nessa igreja você não vai ver passar aqui muitos pregadores aqui não. Deus me colocou aqui para pregar para a sua vida e lhe ensinar o evangelho. E aqui não anda qualquer tipo de gente, mas tem igreja por aí que todo culto é gente de fora, e bota a mão na cabeça e diz recebe, mas não tem vida com Deus, não tem vida no altar. Cuidado com quem você segue. Procura saber quem é, se é casado, se é fiel, se é bem casado, se é humilde, se é crente, se toma ceia, se tem pastor, se tem congregação. Quem não tem critério ouve qualquer voz, mas o nosso papel é seguir quem a gente conhece de verdade. André é criterioso. Mais uma vez, só para acordar esse irmão, diga: cuidado com quem você segue. Não, irmão, diga com coragem, diga aí, vai te bater não, diga: cuidado com quem você segue. Olha aqui para mim, André perguntou aonde tu moras e passou um dia com Jesus. É impossível passar um dia com Jesus e não se encantar com ele, hein? Ele vai passar um dia com Jesus e olha aqui para mim, cuidado com quem seguimos. Sabe o que me chama a atenção? Assim como André perguntou a Jesus antes de segui-lo, precisamos avaliar quem está sobre a nossa vida. Nossos professores, nossos influenciadores,
o grupo que nós seguimos. Cuidado com isso. É interessante, meus irmãos, que o discernimento, ele é antes do compromisso. André não se lançou às redes imediatamente. Ele buscou conhecer o mestre. Quem é o mestre? Quem é? Sabe qual é um exemplo prático para nossas vidas? Em decisões de vida, como por exemplo, igreja, ministério, amizades, é prudente conhecer o caráter, o ensino, os frutos antes de seguirmos. Eu conheço muita gente frustrada na vida e até frustrada com a igreja, porque não procurou examinar aquele que estaria sobre a sua liderança. São pessoas que não conhecem, não têm discernimento, não se preocupam em saber quem é. Uma vez na minha adolescência, orando no monte, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu estava no monte, e um homem chegou para mim e disse assim para mim: irmã, Deus me manda eu fazer uma campanha meia-noite na tua casa, eu e tu, só nós dois. Aí a irmã veio me perguntar: pastor, é de Deus? Eu digo: é do cão. Porque se você abrir a porta da tua casa para ele orar só contigo, ele não vai só orar não, mulher, acorda para a vida. Tem muito lobo no meio das ovelhas. Tem muita gente que não tem compromisso com Deus da Bíblia. Tem muita gente que prega, que ruge, mas não tem vida com Deus. Está na quinta esposa, já abandonou casamento, já engravidou moça por aí. Tem muita mulher que não é de Deus, que anda de um para um, de mão em mão. Mas aquele que é criterioso, ele não examina dom, mas caráter. Primeiramente caráter e depois dons. O caráter é mais importante que os dons espirituais. Alguém concorda comigo nessa noite? Oh glória, posso ouvir glória a Deus da sua boca agora? Tá difícil dar glória com essa mensagem, irmãos. Cuidado, André é criterioso, mas quando ele passou um dia com Jesus, o que ele fez? Olha aqui para mim. André, ele é chamado por alguns teólogos de protócletos. O que é isso, pastor? O primeiro a ser chamado. Porque preste atenção aqui para mim. André é fundamental para a história da igreja. E eu chamo a sua atenção porque a gente é acostumado a valorizar quem curou. Quem não conhece Pedro, porque a sombra de Pedro curava os enfermos. Porque Pedro andou por cima das águas. Porque Pedro foi preso e o anjo foi soltá-lo no livro de Atos. Quem não conhece Pedro? Que é chamado o líder maior da igreja. Sim ou não? Pedro é chamado do apóstolo que o Senhor Jesus chamou ele para ser o líder. Foi Pedro que ganhou a casa de Cornélios. Olha aqui para mim. Mas Pedro não seria Pedro sem a contribuição de André. Quer um exemplo? Olha aqui, bota aqui para mim, por gentileza, o versículo 40 do capítulo 1. Olha lá. Não existiria Pedro sem André. Repita assim comigo: não existiria Pedro sem André. Olha o que André fez. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João. O quê? Eis o Cordeiro. Eles ouviram eis o Cordeiro e o haviam seguido. Versículo 41, bota aqui. Olha aí. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Versículo 42. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Quando André passou um dia com Jesus, ele disse assim: eu tenho que levar esse Jesus para o meu irmão Pedro. Eu preciso trazer Pedro para Jesus. Ele vai até o irmão dele, Pedro, e vai falar assim: ei, mano, irmão, que foi, que entusiasmo é esse? Achamos o Messias. Aí Pedro vai dizer: achou? Vem cá, vamos conhecer ele. Quando Pedro chega até Jesus, ele olha para Pedro e fala assim: ó, Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, tem uma chamada gigantesca para a sua vida, Pedro. Mas o Pedro só foi Pedro porque um dia o André levou Pedro até Jesus. Sabe quem me chama a atenção aqui?
é que André entra para a história como aquele que conduz Pedro para Cristo. E sabe o que é interessante? É notório a grande influência histórica do apóstolo Pedro para a igreja. Mas isso só foi possível através da instrumentalidade de André. Sabe o que me chama a atenção? André nos ensina que Deus usa pessoas comuns para cumprir planos extraordinários. Ou seja, o simples gesto de André de apresentar Pedro a Jesus mudou a história da igreja. Vou repetir isso aqui. O simples fato de André trazer Pedro até Jesus mudou a história da igreja. Vai nascer o grande apóstolo Pedro, porque um dia o André o leva até Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Deus não precisa de pessoas perfeitas, mas corações dispostos a conduzir outros até Jesus. Isso é uma grande obra. André não transformou Pedro, mas apresentou ele para o transformador de vidas. Oh glória, oh glória. Pequenos atos de fidelidade geram grandes resultados no reino do céu. Olha aqui para mim. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? É que a atitude de André, alguém aplaude quem leva alguém para Jesus? Se chama atenção alguém que convida alguém para o culto? São coisas que não traz uma vanglória. Não aparece no cartaz. Na noite de hoje vai estar o fulano, o cargo trouxe alguém para o culto. Ninguém valoriza isso. Ninguém aplaude isso. Por quê? Porque hoje em dia o que mais se vangloria é o microfone, é a foto no cartaz, é o conferencista internacional, interplanetário. É a pessoa que quer a vanglória e os aplausos, o tapete vermelho. Chegou aqui, uma vez eu vi um culto desse que o pastor foi apresentar o pastor. Aí o pastor chegou pelo microfone e disse assim: está conosco o doutor, pós-graduado, especialista, o reverendíssimo, cidadão honorário, que sentou na cadeira tal, honrado pelos políticos, todo mundo de pé. Recebam o doutor, o mega super mega power, o bambambam, o homem que ruge, cospe fogo e arrota brasa, dragão. O homem que é um exemplo. Hoje em dia se aplaude quem canta bem, quem prega bem. Mas André entra para a história como alguém que levou alguém para Jesus, alguém que conduziu um homem para Jesus. Olha, mas isso aqui é do discipulado de André. Ele andou com um homem que apontou para Cristo, e ele se torna o discípulo que leva Pedro para Cristo. Sabe o que é interessante? O foco em formar discípulos e não fãs. Ele não tem Jesus só para ele, porque hoje muita gente quer status, fama, posições, mas o verdadeiro impacto vem de conduzir pessoas para Cristo. Deus te chamou para trazer pessoas para Cristo. Exemplo: líderes que só querem seguidores para inflar o seu ego perdem a chance de moldar vidas de pessoas, trazendo-os a Cristo. Segundo, olha a humildade desse legado. O que André fez? Ele não buscou destaque, ele não buscou fama, mas ele chamou Pedro até Jesus. Vem Pedro, segue Jesus também, eu achei o Messias. E Pedro mudou a história da igreja como grande homem que Jesus escolheu. Às vezes ser discreto, fiel, é mais estratégico para o reino do que aparecer. O fato de querer aparecer tem ofuscado as pequenas coisas. Gente que um dia vai ganhar pastores renomados, porque André nunca imaginou quem Pedro poderia ser. Quem sabe o teu vizinho será o maior evangelista desse século. Quem
Quem sabe o moço sentado na sarjeta, quando você veio para o culto, vai ser um dos maiores pregadores do estado do Amazonas. Quem sabe alguém que você está evangelizando vai ser um dos maiores ganhadores de almas amanhã. Por que não acontece? Porque a gente briga pelo púlpito, a gente briga pelo microfone, mas está faltando o André na igreja, que vai trazer pessoas para o culto, que vai trazer pessoas para Jesus. E Deus levante os Andrés nessa noite. Sabe o que o André me ensina? O valor dos bastidores, o valor da vida secreta. O André não buscou destaque. O que ele fez? Conduziu Pedro até Jesus. Grandes líderes muitas vezes começam como instrumentos de outros. Nesse teor da história, aonde a gente não quer que o fulano seja maior do que a gente, André nos ensina que status é passageiro, mas legado é eterno. Se André quisesse fama, posições, ele nunca tinha sido conhecido como o primeiro a seguir Jesus. Mas como ele seguiu a Jesus, ele logo apresenta Jesus para Pedro. André nos ensina que a fidelidade discreta gera frutos, vidas. Não despreze os pequenos atos de amor e fidelidade. Por quê, pastor? Eles trazem um impacto gigantesco amanhã. A instrumentalidade é a chave. Ser ponte para Cristo pode transformar vidas em grandes homens e mulheres da história. Nós estamos aqui essa noite porque alguém te evangelizou e te convidou para vir para o culto. Alguém olhou para você e disse: achei Jesus, vem que eu te mostro ele. Aleluia. Todos nós conhecemos John Wesley, mas ninguém conhece a sua mãe que lhe ensinou o evangelho. São coisas simples, mas que carregam um peso de glória. Ei, você pode não pegar no microfone, mas você pode ser o instrumento que vai ganhar a vida de gente que amanhã serão grandes homens e mulheres de Deus na obra de Deus. Deus colocou um poder na sua mão. Por quê, pastor? Porque esse homem fez um ato simples, apresentar alguém para Jesus. Essa é a nossa maior chamada: trazer alguém, conduzir alguém, convidar alguém, ganhar vidas para Jesus. Essa é a maior obra que existe na obra de Deus. Ele chama Pedro. Só existiu o grande Pedro porque um dia o irmão dele, André, o trouxe a Cristo. Qual é o seu chamado? Ai, pastor, eu estou confusa, porque eu não sei se meu chamado é pregar nos Gideões, ou se o meu chamado é pregar no Impulsionados. Aí fica nessa crise. Ai, ninguém me vê. Ai, ninguém me valoriza. Ah, porque ninguém olha para mim. Ó céu, ó vida. E enquanto isso, teu vizinho está indo para o inferno. Enquanto isso, na beira da esquina tem alguém morrendo nas drogas. Enquanto isso, tem alguém necessitado de oração. E você briga pelo microfone, fica bravo quando não pega no microfone. André, não, eu só quero levar pessoas até Jesus. Eu achei o Messias, eu achei o Messias, eu achei o Messias. E esse ato, irmão, não se assuste. A maior alegria minha é um dia eu ver alguém dessa igreja chegar mais longe do que eu. É eu ver o Eric pregando em grandes lugares nesse Brasil. É ver o Wilker sendo grande pregador do evangelho. É ver esses jovens sendo usados nas mãos de Deus. Hoje eu estou aqui pregando, mas vai chegar um dia que eu vou sair da frente, bem velhinho, vou pendurar a chuteira, vou ir lá para o sítio embalar e dizer: já deu, acabou. E esses jovens farão uma obra de Deus gloriosa, porque o nosso papel é levá-los a Cristo. Um grande Pedro vai nascer através de André. Vou mexer contigo. Tá me olhando com cara de assustado. Levanta assim as duas mãos só para mexer com você. Levanta a mão. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda. Pega na mão dele. Dá uma acordada. Diga assim: acorda, irmão. Diga assim: a maior obra, fala para ele, é trazer alguém para Jesus. Diga: a maior obra é conduzir pessoas para Jesus. Diga, profetiza, diga assim: ó, você será um grande ganhador de almas. Vidas serão transformadas através da tua chamada. Cadê os André aqui nessa noite para dar glória para Jesus?
Aleluia. Eu tive um discípulo. Hoje ele está metido, mas ele foi meu discípulo. Hoje ele é pastor de uma grande igreja. Mas um dia eu me alegro de pregar lá no Anamã. E esse moço, ninguém conhecia ele. Me viu pregar, olhou para mim e falou assim: pastor, deixa eu te seguir. Me ensina. Ensina, meu filho. Esse moço dormiu na cama do meu irmão, na casa da minha mãe, porque não tinha como voltar para o coroado aonde morava. E eu deixei lá na casa da mamãe. Dorme lá na casa da mamãe. Dormiu lá, de chinela havaiana. Pobre, sem nome. Ia lá para casa estudar a Bíblia. Foi meu discípulo na igreja. Abriu igreja. Fechava. Ficava na porta. E hoje é maior do que eu, de número de membros. É um bispo de uma grande igreja. E eu com inveja? Jamais. Importa que ele cresça e que eu diminua. Se Deus me usar para gerar grandes líderes amanhã, eu cumpri a minha chamada. Porque a minha chamada não é ser famoso. A minha chamada é gerar Cristo na vida das pessoas. Deus está à procura de André. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E foi através disso que quando o André estava junto com seu irmão Pedro pescando, em Mateus 4,18, bota aqui pra gente. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que Jesus fala: eu vos farei conferencista internacional. Foi isso? Foi pescador de homens. André é chamado, ele deixa as redes. Ele vai aprender aqui que maior do que peixe é pescar pessoas para Cristo. O chamado de Cristo muda nossos focos e interesses. Antigamente pegar peixe, agora pescar pessoas para o reino. Ele deixa a rede, e isso aqui é difícil, porque é abandonar o seu ofício, mas que vai gerar fruto de pescar almas à eternidade. André nos mostra que Deus pode pegar o nosso trabalho, as nossas habilidades, e usá-la para ganhar vidas para o seu reino. Ser pescador de homens não é sobre técnica, mas é sobre disposição de servir a Cristo e conduzir pessoas para Jesus. Sabe o que é interessante? Outra característica de André que nós vamos aplicar nas nossas vidas é algo tão simples que ninguém vê. Quantos conhecem a passagem bíblica em que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos? Quem conhece a passagem bíblica? Quando aquele moço chegou com o cesto, tu sabe quem foi que levou para Jesus? André. Bota aqui o texto para a gente. João capítulo 6. Bota aí desde o versículo de número 5. Olha aqui. Homem de fé. Homem que traz pessoas. É uma grande obra, gente. Isso aqui é maior do que ter o nome no cartaz. Olha que interessante, ó. Olha o que diz o texto. Então Jesus, levantando os olhos e vendo aquela grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. 7. E respondeu-lhe, e Filipe respondeu-lhe, dizendo, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Olha o 8. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Ou seja, enquanto muitos falavam não dá, o André vai dizer assim. Quem sabe o menino chegou e falou assim: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos aqui. André poderia falar assim: pra lá, rapaz, tu viu o tamanho dessa multidão? Pra lá. Não, André é sempre aproximador. Vem cá, meu filho, cá. Jesus, eu tenho um moço aqui, ó. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para alimentar todo mundo? Mas ele está aqui. Ou seja, o ato dele levar o menino até Jesus vai alimentar 5 homens.
fora mulheres e crianças. Seja um aproximador e Deus fará milagres extraordinários. Outro exemplo, como ele é o homem que traz pessoas. João capítulo 12, versículo 20. Olha aqui. 12 e 20. Olha aqui, ó. Ora, havia alguns gregos, povo gentil, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. 22. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. Ou seja, os gregos queriam conhecer Jesus. Eles eram judeus, havia preconceito contra os gentios. A maioria poderia dizer assim: meu irmão, tu é gentil, vai-te embora daqui, meu irmão. Não enche a paciência não, ele não quer atender vocês não. Mas André não. Quer conhecer Jesus? Espera aí. Jesus, tem gregos querendo te conhecer. Ele é aquele que traz. Ele é aquele que abre portas. Me escute. Existe gente que tem anos de igreja e nunca colocou ninguém para dentro, mas já colocou muita gente para fora da igreja. Pelo tamanho da língua, pela falta de caráter. Mas André aproxima, vem. Jesus tem grego. Ele foi escolhido, o nome dele está na relação, porque ele é aquele que aproxima pessoas de Jesus. No teu trabalho, Jesus quer te fazer um aproximador de pessoas para Cristo. Alguém está recebendo? Se eu estivesse falando que ia vir carro novo, você estava dando glória, hein? Se eu falasse aqui, eu vejo a chave da mansão, era a gente pulando. Eu estou profetizando, gente no teu trabalho, na tua rua, vai conhecer Jesus através da sua chamada. Aleluia. Vou concluir, senão a mensagem fica grande. Uma outra característica é que André, ele é citado em Atos 1,13 como aqueles que permaneceram em Jerusalém para receber o Espírito. Ele é perseverante. Agora, eu vou te dar algumas informações do futuro de André. E aqui eu concluo. É claro que no livro de Atos não temos muitos fatos sobre André, mas eu preciso da sua atenção. Após a ascensão de Jesus, André se dedicou à evangelização em diversas regiões. Segundo algumas tradições antigas, por exemplo, a Ásia Menor, André teria pregado na região da Trácia, incluindo áreas ao longo do Mar Negro, chegando até o rio Volga, e é considerado o padroeiro da Romênia, Ucrânia e Rússia. Quem é esse André, pastor? O homem chegou na Rússia, pregando o evangelho. A Grécia foi impactada pelo ministério de André. Por quê? Ele foi em Patras, na Caia, e foi martirizado depois que ganhou a esposa de um procônsul. Sabe o que é interessante? Que tradições antigas e cristãos dos primeiros séculos mencionam viagens missionárias de André, destacando a sua dedicação na pregação do evangelho. Como por exemplo, quais Atos? Um texto apócrifo que, embora não seja canônico, oferece detalhes de suas viagens missionárias, incluindo a presença dele em Bizâncio. Olha aqui para mim. Ele morreu. André foi martirizado em Patras, na Grécia, por volta lá de 60 depois de Cristo. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X. Ele ganha a esposa de um procônsul, e ele, irado com André, porque era um lugar muito religioso, ele manda crucificar André, e ele está numa cruz em forma de X. Só que a crucificação de André não foi com as mãos furadas, foram mãos amarradas. Ele passou 4 dias na cruz em forma de X, agonizando, pendurado, sem comida, sem água e sem misericórdia. Sabe o que é interessante? É que há um discípulo de André, chamado de Estratocles. Olha o nome, Estratocles. Fala 10 vezes, é batizado com o Espírito Santo. Quando ele olhou para André,
Na cruz em forma de X, André estava sorrindo. E ao sorrir, o discípulo pergunta: por que razão, André, você está sorrindo, servo de Deus? Teu sorriso nos faz chorar, porque nós estamos privados de estar perto de ti. Qual é a razão do sorriso? André responde na cruz em forma de X: não devo eu rir, meu filho? Diante do esgotamento de estratégias de Egate, que é o nome do procônsul, por meio dos quais pensava vingar de nós. Nada temos com ele, tampouco seus planos. Ele não pode ouvir, pois se pudesse, teria aprendido por experiência que o homem pertence a Cristo, e esse homem nunca ou jamais poderá ser punido. Isso aqui não é punição, isso aqui é glória. Aquele procônsul mandou soltar com pena de André. Quando chegaram para soltar André, André diz: não me prive de glorificar o meu Cristo nesse suplício, e diante dos olhos de todos ele entrega o seu espírito e parte para a glória, cumprindo a sua chamada. Ele entra para a história, um homem que conduz pessoas a Cristo. Fica de pé comigo. Olha para esse irmão do teu lado. Diga assim para ele: Deus tem uma chamada na tua vida. Olha aqui para mim rapidinho. Teve um certo pregador. Vou repetir, houve um certo pregador. Que ele estava no culto, Deus usou uma irmã para ele no meio do culto. E disse assim: meu servo, eita glória, eis que eu tenho uma grande obra contigo na terra. Aí o irmão ficou cheio. Aí ele chegou em casa, sentou na cadeira e ficou pensando: é pregar nos Gideões, é pregar nos grandes congressos. Eita, grande obra. E passou-se os anos, e ele já velho, questionando a mensagem de Deus, perguntou para Deus: cadê a grande obra? E um dia no culto uma irmã chegou para ele e falou assim: assim te diz o Senhor, sabe aquela grande obra que eu havia dito? Já se cumpriu. Quando um dia você, na beira da sarjeta, entregou um folheto para um homem caído, esse homem se tornou um grande missionário e ganhou milhares de vidas para o meu reino. Eis aí a grande obra. Porque às vezes nós queremos grandes coisas, mas as grandes coisas para Deus é aquilo que a gente menos valoriza. Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus tem uma grande chamada sobre a tua vida. Alguém está aqui recebendo isso? Deus quer te fazer o André deste século, alguém que vai conduzir pessoas para Cristo, gente que vai apenas fazer nos bastidores grandes obras. Coloque a mão no seu coração, diga para Deus: Senhor, eu quero ser útil no teu reino, eu quero fazer algo na tua obra, eu quero ganhar vidas, eu quero pregar o teu evangelho. Fala para alguém: eu quero viver em prol do teu reino. Eu cansei de ter uma vida vazia. Me usa para libertar os oprimidos, para libertar os caídos, para levar a tua palavra para os simples. Me usa, Deus. Fala para Deus: eu quero ser canal de bênção na vida de alguém. Eu quero abraçar alguém e transmitir Cristo. Eu quero conduzir os Pedros até o reino. Eu quero trazer os meninos com 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero trazer os gregos que ninguém quer. Eu quero. Me usa, me traz. Eu quero ser o instrumento teu e dizer: cresça e que eu diminua. Me usa, Deus. Fala para ele. Oh. Fala para ele.
quero ser usado. Há uma chamada na sua vida. Existem vidas precisando de Jesus. Aleluia. Oh. Aleluia. Maravilha, maravilha. Receba renovo de Deus na tua chamada. Receba um toque do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Levante a sua mão e canta, canta, canta. Menos de mim. Me usa, Deus. Menos de mim. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Que eu diminua. E que Ele apareça. Não me constranja com a sua glória. Aleluia. E todo Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça. Deus vai te usar, Deus vai te usar. diminua. Chegou o tempo de Deus te usar. Apareça e eu me constranjo. Aleluia. E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Segura, segura. Se você tem uma chamada de Deus na sua vida, pastor, eu quero me voluntariar para ser bênção de Deus no reino. Eu quero ser útil para o reino. Eu quero trazer pessoas, eu quero curar pessoas, eu quero libertar vidas. Eu quero orar por você. Você sente uma chamada de Deus na sua vida. E você sabe que Deus tem uma chamada contigo. Sai da onde você estiver agora e corre aqui na frente, eu quero orar por você. Pastor, eu sinto que eu tenho uma chamada. Eu sinto a necessidade de vir à frente, oferecer a minha vida em prol do reino dos céus. Vem, vem, vem. Há uma chamada de Deus na sua vida. Há uma chamada de Deus na sua vida. Há uma chamada.